rapidinho aí. Atos 15. Nós vamos ter tempo de depois passar em cada um desses pontos, Atos 15 e 16. Mas hoje eu quero só dar uma visão geral para vocês hoje da igreja, rapidamente. Atos, então, 15 e 16. Todo mundo abriu, amém? Diz, depois disso, voltarei e reconstruirei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e voltarei a construí-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, que somos nós, sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que fez todas as coisas e que são conhecidas desde toda a eternidade. Esse é o texto-chave da nossa visão. E eis que nos últimos dias restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Nós vamos ter um tempo geral para estudar um pouco sobre isso. Mas só o que eu gostaria que os irmãos tivessem nessa noite, mais ou menos uma visão do que é a nossa igreja. De repente a gente começa, a gente conversa, a gente fala, e uma das coisas que o pessoal tem me cobrado muito, queria louvar também a Deus a presença do nosso visitante ali, né? O Marcelo nos visitando aí. Ele e o William também, né? Nos visitando. Né, Vanilson? Dá boas-vindas. Então, de repente, a gente tem falado muito sobre essa questão de visão, que nós temos uma visão, e às vezes nós não conhecemos isso e nós não sabemos direito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós como igreja, nós sabemos de onde nós viemos e nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós temos uma visão muito definida, nós temos algo muito definido, um conceito muito definido de quem nós somos e aonde nós queremos chegar em Cristo Jesus, amém? Essa visão começou no coração do pastor Celso há mais ou menos 25 anos atrás, que é uma igreja local, segunda, que são os 3 pontos básicos da visão, que é uma visão virada, é uma igreja virada para Deus, que isso é muito importante. Deus é o centro de todas as coisas, nós cremos que Deus é o motivo de nós estarmos aqui, não é um homem, não é uma denominação, não é levantarmos o nome de ninguém. Nós estamos aqui para adorar a Deus, Ele é o motivo da nossa adoração. Dentro dessa parte nós temos o 24 horas de louvor e adoração, em Belém já está em 48 horas de louvor e adoração, e o nosso sonho como igreja é termos 24/7. O que isso quer dizer? Nós termos, André, 24 horas de louvor e adoração. Como é que funciona? Nós vamos ter um lugar onde você pode ir lá, passar 1 hora do seu dia, você está de folga, mas durante 24 horas nós vamos ter levitas ali, louvando e adorando ao Senhor. Por quê? Por quê? Bora, por quê? Hã? Por quê, meu visitante? Por quê? Não, isso também mas não é esse o motivo. Onde Deus habita? Onde Deus habita? E que se nós queremos Ele no nosso meio, o que nós temos que ter? Louvores. É louvor. Por isso que nós acreditamos tanto nos levitas, por isso que nós investimos tanto nessa área, porque simplesmente Davi teve uma visão que poucas pessoas tiveram na Bíblia. Davi entendeu que o objetivo de Deus era habitar com o homem desde o começo. O que ele fazia no Jardim do Éden? Ele vinha todo dia, no final do dia, na viração do dia, para ter o quê? Para ter comunhão com o homem, para ter um relacionamento. E o que vai acontecer? O que vai acontecer no final do tempo? Nós vamos morar aonde? Onde nós vamos morar? Não, nós não vamos morar no céu. Nós não vamos, nem na Nova Jerusalém nós não vamos morar. Você está vendo? Vocês estão precisando vir mais na igreja, visitante. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, rapidinho, 22. Vocês estão vendo essas coisas que por isso que eu te falo que nós como igreja estamos muito bem definidos, cara.
Apocalipse 22, 21, Apocalipse 21. Último livro da Bíblia, facinho de achar. Apocalipse 21, todo mundo abriu, amém? Então vi um novo céu e uma nova, pois já o primeiro céus e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que fazia o quê? Ela descia do céu para onde? Para a terra. Então onde nós vamos ficar, morar? Na terra. Esse é o objetivo de Deus desde o começo. Davi entendeu uma coisa que poucos homens entenderam. O objetivo de Deus é vir até a terra para ter relacionamento com o homem. Por isso que quando Deus fala que Ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, porque Davi entendeu isso. E o que ele faz? Ele constrói um templo, coloca toda sorte de instrumentos. E o que acontece quando toda sorte de instrumentos é tocada? A presença de Deus desce sobre aquele templo, porque é isso que Deus faz. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E aí ele continua então: a nova Jerusalém que é ataviada como uma noiva para seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, versículo 3, que dizia o quê? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. E eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles. Esse que é o objetivo de Deus. Então, quando nós trabalhamos para construir um louvor 24 horas, quando nós fazemos um louvor 24 horas, quando nós temos essa audácia de fazer, é porque nós entendemos uma coisa, Fabinho: Deus habita no meio dos louvores. Ele habita no meio dos louvores. Então, se eu quero trazê-lo para cá, se você quer trazer alguém que você ama, o que você tem que fazer? Algo que ela gosta, não é? Para conquistar. Quando você conheceu a Tati, você cantava? E agora? Mas quando você quer conquistar alguém, quando você está tentando conquistar, né, Xuxu? Quando você está querendo conquistar, você tem que fazer o que aquela pessoa gosta. Então, se nós queremos Deus no nosso meio, o que nós temos que fazer? E Ele habita no meio dos louvores, o que nós temos que fazer? 24 horas de louvor, 24 horas de adoração. Deus habita no meio dos louvores. Nós cremos na restauração da tribo levítica. Nós cremos em toda sorte de instrumentos. Nós cremos que um dia nós vamos ter uma equipe de louvor vivendo 24 horas do altar de Deus. Onde eles vão viver disso? Eles vão tocar, eles vão viver de ministrar, eles vão dar aula, eles vão cuidar. E eles vão cuidar dessa presença de Deus. No sábado, na quarta-feira passada, o Hudson ministrou sobre essa questão da visão levítica. Dizem que o pessoal falou que foi muito bom. Nós estamos preparando isso em gravações para depois vocês assistirem. Se você perdeu, depois nós vamos estar passando isso. Mas, cara, é algo tremendo. Por isso que nós trabalhamos com tudo isso, amém? Então, uma igreja virada primeiro, depois uma igreja virada para si mesma. O que isso significa? As comunhões que nós fazemos. Nós estamos esperando o nosso visitante voltar para poder liberar lá de novo, né? A comunhão, para a gente poder fazer as comunhões. Aí entra o que diz lá em Atos 2? Eles estavam diariamente de casa em casa. Então é isso que nós cremos, uma igreja virada para si, uma igreja onde um preocupa com o outro. Por isso que nós ministramos aquela palavra de aliança. Eu vou continuar ministrando sobre aliança. Nós vamos ministrar 4 sábados sobre aliança, nessa visão da igreja, porque a nossa coluna cervical, talvez tipo essa coluna que segura toda essa estrutura aqui, é aliança. E nós cremos nisso. Em uma igreja que anda em aliança, uma igreja que anda junto, uma igreja virada para si, uma igreja onde um preocupa com o outro, onde não é simplesmente o pastor que faz visita, onde todos nós preocupamos uns com os outros, onde nós preocupamos não só com as pessoas, mas preocupamos com os filhos, preocupamos com a família, preocupamos com as pessoas, como elas estão. E é isso que nós cremos também, uma igreja virada para si. E também uma igreja virada para as nações. Porque nós temos que ter também o nosso ID. Porque Deus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho. Então nós também cremos nisso. Então esses são os 3 focos da nossa igreja, da nossa visão. Nós vamos depois estar debulhando um pouco mais cada um desses pontos. Então dentro desses pontos, passa aí.
A visão então começou com o pastor Celso, quando ele teve, na verdade, o pastor Celso, nós estávamos em Angola. Nós estávamos em Angola com uma igreja de mais ou menos 5.000 membros, e a igreja estava crescendo muito lá em Angola, mas algo surgiu no meu coração do pastor Celso, do meu pai, para a gente começar algo diferente. E foi quando nós decidimos voltar para o Brasil. Ele passou um ano de Nazireu, e lá ele começou então essa visão. Por isso que nós dizemos que somos os pais, nós consideramos ele como o pai de todos esses trabalhos, de todas essas igrejas. Outra coisa importante de se dizer: nós não tomamos igreja de ninguém, nós não trabalhamos com igreja de ninguém. Todas as igrejas vinculadas a nós começaram do zero, e nós não trabalhamos em cima de igreja dos outros, porque Paulo diz: eu não trabalho sobre fundamento alheio, eu vou aonde não foi anunciado, eu trabalho onde não foi, onde não tem. Então todos os nossos trabalhos, todos eles começaram do zero. Nós não começamos e nós não tomamos trabalho de ninguém. Nós sempre trabalhamos com igreja começada do zero. Amém? Então começou através da vida do pastor Celso e da irmã Sônia. E temos um presbitério hoje formado pelo pastor Fabiano, que está em Belém, eu que estou aqui, pastor Marcelo, que está na Índia, pastor Sérgio, que está em Maceió, pastor Rafael, que está em África, o Tiago Souza, que está lá em Goiânia junto com meu pai, e o pastor Coelho, que está em Moçambique, Nampula. Vamos lá. Essa igreja lá em Belém, Comunidade Vinho Novo de Belém, ela já existe há 25 para 26, né, já? 26 anos. Nós paramos no 25, ela já passou já 25. 23? Nós não fizemos um aniversário de 25 anos? Foi 20 anos? Foi 20 anos. Também eu estou querendo acrescentar. Então ela tem 23 anos que ela está lá. Lá, nós não colocamos aqui a foto, mas lá nós temos uma chácara levítica, onde todos os levitas moram juntos. Hoje não são todos que vivem de tempo integral, grande parte deles vive de tempo integral. Nós nem colocamos ainda a foto aí, depois eu vou mandar no WhatsApp para vocês a foto da chácara levítica, mas lá nós temos então um salão e temos a chácara levítica dentro dessa visão, de todos os levitas morarem juntos, viverem de tempo integral. O nosso sonho é esse, nós conseguirmos montar essa estrutura, mas é tão complicado. Vai lá, aí tem lá o sítio do pastor Celso, o Marcelo e o Everton estiveram lá esse final de semana é tremendo lá, né, Everton? É um lugar de busca de oração, só para vocês estarem entendendo o que é o nosso coração com esse lugar. Nós queremos colocar ali, nós queremos construir ali um lugar de oração. O que nós queremos hoje é que a Igreja do Brasil precisa muito de um lugar para orar. A Igreja do Brasil, nós temos várias estruturas, mas não temos muita estrutura de oração. Então, o que o coração do pastor Celso? Construir um lugar onde a igreja possa ir, passar 2, 3 dias em oração. Lá tem um quarto separado, lá tem banheiro separado, lá tem uma estrutura para você poder passar um tempo buscando a Deus. 2, 3 dias, uma semana, o que você quiser fazer. Então, você tem um lugar onde você pode ir buscar a Deus. É pertinho daqui, você pode sair daqui, pegar um ônibus, você pega um ônibus em Barretos, a gente pode ver isso depois explicando, mas você vai lá, chega lá, pode passar 1, 2, 3 dias das suas férias, da sua folga, mas você pode tirar um tempo de jejum e oração buscando ao Senhor, amém? Então esse é um dos objetivos de lá, também é um objetivo daquele lugar, é construirmos um lugar para onde pastores possam ser tratados, possam ser apoiados e possam ser ajudados. E junto com isso, o pastor Celso tem um projeto lá no Sertão, que é o projeto do furar os poços lá no Sertão, na Bahia. Nós já furamos 5 poços que estão funcionando e devemos furar agora um no dia 30 desse mês. Nós vamos furar mais um poço numa outra vila. É uma vila de 2.000 pessoas, sem água. Eles não têm água, moram cerca de 2.000 pessoas. A vila tem 165 anos e eles nunca tiveram uma água encanada. Não tem torneira, não tem nada, eles não têm água naquela região. E nós queremos ir lá. Nós furamos um dos poços que nós furamos, foi no antigo leprosário, numa região onde ninguém acreditava neles, onde ninguém mesmo aceitou trabalhar com eles, e nós furamos o poço lá, e hoje, graças a Deus, tem uma igreja lá. Passa aí. Essa é a nossa igreja de Breves.
Breves, como é que eu posso explicar? Breves seria o centro da Ribeirinha. Ribeirinha é aquele pessoal que trabalha nas Amazonas, na beira do rio. Nós temos vários trabalhos lá. E essa é a igreja na cidade, na maior cidade que tem, que serve de apoio para todas essas outras igrejas. Então, nós construímos essa igreja em Breves, também do zero, para que nós pudéssemos, dessa igreja, dar apoio para essas igrejas no interior. Nessa igreja, nós funciona o sistema do PEP. Nós temos alojamento para receber o pessoal que vem do interior para a cidade para poder fazer tratamento, porque eles não têm muito apoio lá. Então, eles vêm para a cidade fazer tratamento, às vezes não tem onde ficar. Nós temos dormitório, temos toda uma estrutura lá para poder recebê-los lá. Essa igreja lá, quem está lá é o pastor Júnior e família, passa. Júnior, sabe, irmã? É Júnior. Essa é uma clínica que nós temos na Ribeirinha também construída. Ela fica no Furo do Gil, lá no Pará. Nós construímos essa clínica do zero. Essa clínica foi construída também ali. Nós construímos totalmente com recurso próprio. E ela é mantida hoje através das nossas ofertas. Nós mandamos oferta para lá e nós mantemos este lugar. Graças a Deus, a prefeitura agora colocou um enfermeiro à disposição. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente estava de férias, nós fomos... O único jeito de tirar meu pai de férias é ir para uns lugares escondidos desse, né? E a gente estava de férias lá e o Caleb caiu da árvore lá e quebrou o braço. E aí nós precisamos correr para o hospital, porque não tem, né? A clínica é para primeiras emergências. E nós tivemos que pegar um barco deles lá, rodamos cerca de 3 horas para chegar num porto, para alugar uma lancha. Aí eu aluguei a lancha por R$600 a lancha, e a lancha levou mais ou menos 5 a 6 horas para poder chegar na cidade de Breves, para poder tratar do braço dele. Agora, você imagina o quanto é remoto. Se eu tivesse ido nesse barquinho deles, me levaria numa média de 18 a 20 horas para poder chegar até a cidade, para poder tratar. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos ali a clínica num sentimento de quê? Pelo menos, sei lá, o cara corta o braço, uma cobra morde, alguma coisa acontece, pelo menos ele pode ter um tratamento emergencial para ele conseguir enfrentar essas 20 horas de viagem até chegar na capital. Não na capital, mas na cidade onde tem os hospitais. Então, esse é o nosso coração lá na clínica. E, uma vez por ano, 1 a 2 vezes por ano, nós fazemos uma ação social lá, nós levamos médicos, nós fazemos ação social e nós atendemos uma média de 1.200 pessoas em uma semana, só para vocês terem uma noção. O médico tirou cerca de 60 dentes num dia, o dentista, sério. Cara, ele encheu um copo em sério, cara, porque é o que ele falou. Se vocês depois procurarem no YouTube da coisa, tem o testemunho dele, ele diz, cara, não dá tempo de tratar. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que tirar por causa da dor, os dentes quebram por causa da farinha, que o irmão gosta tanto da farinha dura, mas os dentes quebram, cara, e não tem como você tratar, você não tem como manter um dentista lá de tempo integral, infelizmente. Então, não tem nada preventivo. Então, essa é a clínica que nós temos. Passa lá. Fica aí, espera aí. Essa aqui do outro lado, a mim me errou na foto, é a outra clínica que nós estamos construindo no rio chamado Carapanã Branco. Nós estamos construindo a segunda clínica e cremos que até final do ano, até julho do ano que vem, na ação social, essa clínica vai estar pronta em nome de Jesus. Já está a segunda clínica em construção no Carapanã Branco. Passa aí. Esse é o atendimento, os médicos lá fazendo o atendimento. Cara, é uma coisa fantástica, é algo fantástico mesmo. Passa aí. Essa é uma igreja que nós temos num rio chamado Cantagalo, com o pastor Zezé. Eu tentei botar a foto dele ali, mas não coube, 500 pessoas na família. Acho que ele tem... É sério, cara. Acho que ele tem 7 ou 8 filhos, cara. Mas é um cara tremendo. Para vocês terem uma noção, ele era analfabeto. Ele era analfabeto. E a esposa dele foi para lá como obreira nossa, como professora, e começou a dar aula de alfabetização. Conheceram e tal. E aí, sabe o que ele tinha que fazer para pregar? Ela lia para ele o texto, ele decorava o texto. E ele ia para frente da igreja e pregava com o texto decorado. Hoje, graças a Deus, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever. É um cara muito jóia, um cara tremendo. E para vocês terem uma ideia, essa igreja é construída, você viu aquela dentro do rio, ele construiu ela toda de alvenaria. E Deus tem usado ele, é uma das igrejas mais fortes que nós temos lá na Ribeirinha.
É uma igreja tremenda, é um trabalho muito bonito. Um dos trabalhos mais fortes que nós temos na Ribeirinha. É na vila desse rapaz que era analfabeto e que Deus mudou a vida dele. Pastor Zezé, passa. Essa é no Contra Maré, uma outra igreja que nós temos também lá na Ribeirinha. Passa. Essa foi a primeira igreja que nós construímos na Ribeirinha, que no Rio Carapanã Branco, onde nós estamos construindo aquela clínica lá agora também. Passa. Essa é a comunidade Fonte da Graça em Maceió, Alagoas, com o pastor Sérgio. O pastor Sérgio, ele está com a gente também há mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos, que ele está com a gente. Não era pastor quando ele veio, e ele ficou 10 anos em África, servindo em África lá. Foi ele que, na verdade, tratou de toda a documentação para o Rafa poder ir abrir o ministério lá. Então, ele deixou tudo pronto, toda a documentação tratada. Eu levei ele para a África cerca de... Em 2002, eu sou horrível com data. 2002, eu levei ele para a África, depois eu vim, ele ficou lá, e foi um tempo tremendo que ele tratou de toda essa documentação. O pastor Sérgio, uma das grandes alianças que nós temos, eles fizeram um encontro com Deus essa semana. Foi tremendo esse final de semana lá, em nome de Jesus, e Deus ele está lá há 5 anos, né? 5 anos em Maceió, abrindo essa igreja lá em Alagoas, também do zero. Passa. Esse é o Bianca, vocês conheceram, ele esteve aqui também, ele está com trabalho lá na Bahia, no Feijão, onde nós queremos furar agora esse poço lá no Feijão. Também uma vila que não tinha. Cara, vocês acreditam que essa vila não tinha nenhuma igreja? É difícil para a gente encarar isso, não é? Vocês acreditam que quando nós chegamos lá não tinha nenhuma igreja, não tinha nenhum grupo familiar, não tinha ninguém se declarado evangélico naquela vila? Vocês acreditam, cara? É difícil acreditar nisso, não é? Eu fui lá, eu conheci. A gente às vezes pensa assim, pô, tanta igreja que tem aqui, né? A gente está tropeçando uma nas outras. Mas realmente eu estou te falando, eu fui lá. Não tinha nenhuma igreja evangélica, não tinha ninguém se declarado, não tinha um grupo familiar acontecendo, não tinha nada. A vila tem 165 anos e não tinha nada, nenhum evangélico naquela região. É assustador, cara. Mas hoje, graças a Deus, nós estamos lá. Deus está começando, pode passar. Pastor Marcelo, você não botou aquelas outras fotos da coisa, não? Lá da Bahia, não. Lá da igreja do leprosário, você não consegue ela ali, não? Sabe qual que é? Aquela que tem um velhinho abraçado com o papai. Pastor Marcelo, quem já conheceu, lembra que ele esteve aqui com a gente? Pastor Marcelo esteve aqui com a gente, ele é casado com a Rosane Simões. Quem não conhece um Simões aqui em Bebedouro, não mora em Bebedouro. A Rosane, quando nós começamos a comunidade aqui, que na verdade quando a gente ainda era da Jardim Progresso, que nós conhecemos a Rosane, depois nós fomos para a África, a Rosane foi com a gente para a África, nós voltamos da África, ela voltou com a gente foi para Belém, ela foi com a gente para Belém, lá ela conheceu o pastor Marcelo, os dois casaram. O pastor Marcelo era chefe de informática da universidade, formado, e ele largou tudo para servir ao Senhor. E um dia nós recebemos um desafio da Jocum para que nós pudéssemos abrir uma igreja na Índia. E meu pai chamou o Marcelo e a Rosane e falou, vocês vão? Eu falei, vamos. E eles foram. E toda vez que eu conto essa história, eu fico assim emocionado, porque, cara, eles tiveram muita coragem. Eles não falavam uma palavra de inglês, E eu perguntei para o Marcelo, como é que você fez, cara? Ele falou, cara, eu chegava assim, eu sentava na feira, no mercado, e ficava vendo as pessoas conversando, e eu falei, meu Deus, o que eles estão falando? Meu Deus, o que esse povo está falando? E depois de 2 anos, só para vocês verem, depois de 2 anos, a primeira pessoa que se converteu foi o professor de inglês dele. Depois de 2 anos, eles tiveram a primeira alma que converteu. E hoje, graças a Deus, nós temos um trabalho lá. Tem outra foto lá da igreja? Olha o tamanho da igreja. Batismos acontecendo, pessoas sendo transformadas, e é uma igreja linda, em nome lá, que Deus tem colocado lá. O Igor está indo passar um tempo lá agora, em nome de Jesus, ele vai passar uns 6 meses lá também, para treinar, para conhecer, para aprender, e sem brincadeira, é uma igreja muito bonita, e realmente começou do zero. Eu tive lá 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive lá,
E eles não tinham um salão alugado. E eu disse, Marcelo, vamos alugar um salão. Ele disse, não, cara, a gente não consegue. Eu falei, para. Sabe aquela ideia nossa que não consegue alugar um salão? Se eu tenho dinheiro e tem ponto para alugar, por que eu não consigo alugar um salão? Cara, eu fui, sem brincadeira, no mínimo uns 3 pontos disseram não para nós, quando sabiam que era igreja. Você sabe o que é o ponto? Tá para alugar, com a placa aluga-se, você conversa com o cara, eu queria alugar. Não, eu também quero alugar, tá? Vamos fazer o negócio, vamos fazer e tal, tá tudo certo, quanto é, fechado. Para que serve? Para que é? É uma igreja. Não quero alugar. Não quero alugar. Cara, sem brincadeira. Cara, eu falei, gente, mas não pode, dinheiro é dinheiro, não importa de onde venha, na cabeça nossa, não é capitalista. Não. E foram umas 3, 4 pessoas que disseram não, até que, graças a Deus, nós conseguimos esse salão. Está lá alugado hoje, em nome de Jesus. Tem uma turma forte, é uma igreja muito bonita que Deus tem colocado dentro dessa visão, uma igreja virada para si, uma igreja de comunhão. É tão gostoso, cara, só é complicado. Cara, comunhão lá, a pimenta mata a gente. Faça aí. E nós temos o trabalho em Moçambique, em Nampula. Olha a foto do pastor Celso quando ele começou. Em 1982. E esse é o mesmo pastor que está lá até hoje. 2019. Ele pôde ir lá e encontrar com o mesmo pastor. 37 anos depois. É muito bonito, né, cara? Cara, um povo moçambicano é muito fiel. Eu visitei alguns desses trabalhos. Hoje lá, devem ter mais de 500 igrejas hoje que vêm desse trabalho. Dessa igrejinha aí do Narrene, tem cerca de 250 igrejas. E eu visitei algumas delas. E eles têm muito orgulho. Aí eles acabam o culto, eles são batistas, né? Que na época meu pai trabalhava dentro da igreja batista no começo. E eles começam e apresentam a diretoria no final. E esse aqui é o nosso presidente, instituído pelo senhor missionário Celso Prado. Esse aqui é o vice-presidente desde a época do pastor Celso Prado. Esse aqui é o nosso tesoureiro desde a época do pastor Celso Prado. Cara, é muito bonito, cara. Você sabe, um trabalho que, depois de tantos anos, tem persistido e tem continuado. Tem sido um trabalho muito bonito lá. E o Rafa foi para reatar isso e para restabelecer isso aí, reabrir esse canal. Passa aí. Dentro disso, o Rafa abriu o programa, o ministério. Essa é outra igreja que o Rafa... Essa é a de... Não vou lembrar o nome agora. Essa é de Narrene. Não, essa é de Narrene, é a mesma que estava lá. Mas eles construíram uma outra agora em Moapsa. Clínica de lá em Moapsa. Esse é o pastor Rafael, então, ele tem trabalhado lá, eles têm construído algumas igrejas, eles já construíram 5 igrejas, estão construindo escola. Hoje o Rafa montou o sistema do PEP, o sistema do PEP dele foi reconhecido pelo Ministério da Educação, e eles dão aula até pré, qual antes do pré aí? Jardim, pré, primeira e segunda série, reconhecidas já pelo MEC. E o objetivo deles é o ano que vem eles conseguirem colocar até 5ª série, reconhecida e trabalhando já na alfabetização de crianças e ajudando lá. E tem uma igreja muito forte em São Paulo que ajuda eles com a parte de uniforme, material escolar. Então, tem sido tremendo esse pessoal que tem nos ajudado também lá. Essa escolinha lá, as crianças tudo bonitinhas, vestidinho igual. Esse é o trabalho, então, do ID África lá em Nampula. E hoje quem está lá é o Almir. Quem lembra do Almir? Lembra do Almir? O Almir e a Bruna que estão segurando lá. O Rafa tirou um ano sabático. Ele está até passando por muitas situações aí. Ele está com uma crise de gastrite muito complicada por causa do... A África é complicada, gente. A África é única. E acho que ontem ele quase teve que fazer uma cirurgia na vesícula, mas o médico disse que vai dar uma segurada mais um pouquinho, por causa desse nervosismo de África. Então ele veio para passar um ano aí de descanso. O Almir está segurando lá as pontas, mas ele tem ido e voltado lá, então, sempre lá em Nampula. E Refúgio Secreto, pastor Souza, lembra dele? Guerreirão, cara. Ele está lá na Cidade de Refúgio. Tem mais alguma coisa, meu? E Bebedouro. Estamos aqui com parte dessa visão, parte de tudo isso que Deus tem implementado neste lugar. Amém? O que eu queria... Aleluia. Diego, você está bonitinho de terno ali naquela foto, olha.
Aleluia. Ó, o Everton, olha o tamanho que tu tá, Everton. Aqui, ó. Aqui no canto aqui, ó. Olha o Marcelinho. É que o Marcelinho, tu cresceu, mano. Donizete, mesma coisa. Amém? O que era o meu coração em passar isso para vocês? Eu quero que vocês entendam do que nós fazemos parte. Às vezes vocês estão vendo aqui, a gente não tem noção do que a gente faz parte. Mas nós fazemos parte de um grande ministério, nós fazemos parte de uma aliança muito grande entre um grupo de pastores aliançados no Senhor, querem Deus, buscando Deus e trabalhando para servir a Deus em todos esses lugares. E todos esses lugares estão abertos para vocês. Se vocês quiserem tirar aí uma semana das suas férias para fazer ministério em qualquer um desses lugares, eles estão abertos para você poder ir lá, ajudar, ação social, todos esses trabalhos, eles estão abertos para que você possa ir, visitar, porque eles fazem parte da nossa aliança, do nosso ministério, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Ainda nós temos também um trabalho que nós estamos abrindo, ainda não está concretizado em Araguaína. Tem sido uma cidade muito difícil para abrir lá o ministério, mas tem sido bem complicado mesmo. Lá tem sido barra, coitado de Mica. Mas também Deus tem fortalecido lá, em nome de Jesus nós cremos que em breve vai ser uma igreja montada, uma igreja forte lá em nome de Jesus.